Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você. Obrigado pela companhia com a gente. Na telinha da TV Novo Tempo, vamos aos destaques do telejornal NT Sul. RGE afirma que quedas de energia em Cachoeira do Sul ocorrem especialmente porque clientes não atualizam a sua demanda, não informam a lista de equipamentos usados. Prefeitura de Cachoeira busca respostas junto à concessionária. Calor e a luta diária de quem enfrenta o sol de mais de 40 graus em Porto Alegre para garantir o pão de cada dia, enquanto espera pela chuva e por temperaturas mais amenas. Vai levando, vai brincando aqui, ali, se molha um pouquinho, toma uma aguinha gelada e esperamos os fregueses, né? É Porto Alegre. Produtores de soja do Rio Grande do Sul estimam quebra de até 60% na produtividade e em muitas lavouras perda total devido à falta de chuva. Mas ainda tem esperança para estes dias. O Jader está otimista, olhou para o céu e diz que de lá é que vem a chuva para essa região. Ele está otimista, aguardando pela chuva e a gente torce junto. E vamos ampliar hoje a conversa sobre irrigação, em entrevista com o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn. Queremos saber como o Estado vai potencializar esses projetos. E ainda... No quadro Minha Carreira de hoje, te convido para conhecer alguma das profissões antigas que sumiram com o tempo, as que chamamos também de profissões raras, com mão de obra escassa ou com pouca procura em qualificação profissional. E você de casa é o nosso convidado especial para fazer parte do nosso jornalismo aqui da TV Novo Tempo. Fique à vontade para comentar as reportagens que a gente vai trazer a partir de agora. Conte o que acontece aí onde você está, suas demandas também. Esse é um espaço aberto para troca de informação com a comunidade. Então, já está na telinha o número do WhatsApp, 51997697129. Vá mandando a sua mensagem. Pode fazer isso também nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e ainda no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta está no ar. E a gente começa o NT Sul falando dos problemas de energia enfrentados em Cachoeira do Sul. A concessionária RGE garantiu que consegue manter o abastecimento de energia elétrica para toda a população do município, mesmo frente ao aumento de consumo registrado com as altas temperaturas. A informação foi repassada em reunião com o titular da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, André Bessel. Não há risco de desabastecimento de energia elétrica em Cachoeira do Sul. A garantia foi dada pelo consultor de negócios da RGE, concessionária responsável pelo abastecimento de energia em Cachoeira do Sul, Eduardo Dunning, em reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, André Bessel. As quedas de energia elétrica registradas nos últimos dias na cidade, conforme explicou o secretário, se devem à falta de atualização dos equipamentos que são utilizados em cada uma das residências e comércios aqui em Cachoeira do Sul, ou relacionadas a questões pontuais que ocorrem quando há queda de vegetação nas fiações. A gente recebeu as demandas em relação a esses problemas de queda de energia elétrica. Em cima dessas reclamações, dessas queixas, a gente foi atrás do representante da RGE, falamos com o consultor Eduardo, que atende o poder público aqui na região, e perguntamos para o Eduardo por que dessas quedas ocorrerem frequentemente em Cachoeira do Sul. Ele foi taxativo ao informar que não há problema de fornecimento de energia elétrica em Cachoeira. A capacidade hoje que a população de Cachoeira necessita, ela é amplamente absorvida pela companhia, então não tem problema em relação ao fornecimento de energia. O que ocorre é que em dias mais quentes acontece uma sobrecarga nas redes das residências, do comércio, por ser mais gente utilizando aquela energia e acaba sobrecarregando a rede e acaba acontecendo avarias nos aparelhos, nos transformadores. Por que isso acontece? Segundo a informação do Eduardo, é porque essas residências, o comércio, acaba não informando corretamente o número de aparelhos que existe dentro daquele comércio, daquela residência. Às vezes a pessoa informa que tem um ar-condicionado, mas tem 2 ar-condicionados, ou tem uma geladeira e um freezer, uma geladeira, um freezer e 3 ar-condicionados, acaba não tendo essa informação correta na companhia
e a companhia não está preparada para entregar aquela energia porque ela não sabe realmente quanto tem que atender naquela região. E como são picos que acontecem, então apenas naqueles dias muito quentes que ocorre essa sobrecarga, e por isso que acontecem as avarias. E não tem como a companhia ter um controle mais permanente em relação a essas quedas, porque ela varia, né? Dias quentes são muito usados, no dia seguinte acaba tendo uma normalidade e acaba não tendo aquela regularidade no consumo, o que também a RGE acaba não tendo como acompanhar e realmente fazer aquelas devidas melhorias naquela rede, porque ela não sabe que tem que haver maior capacidade. Então, basicamente, nos dias quentes acontecem as quedas, porque é uma sobrecarga do sistema, porque mais pessoas estão utilizando, e aquela rede daquele bairro, daquela localidade não está preparada para receber aquela quantidade de energia que está sendo utilizada. E um outro ponto que ele nos relatou é que acontece também a vegetação pode cair por cima da parte da energia elétrica, e isso acontece avarias, são problemas mais pontuais, mas também isso acaba acontecendo e impactando na questão do fornecimento de energia elétrica. De posse dessas informações, a Prefeitura Municipal agora vai iniciar uma ação de conscientização junto ao empresariado, inicialmente, e depois junto à comunidade em geral, sobre a atualização dessas informações do uso de equipamentos junto à concessionária de energia elétrica. Um outro trabalho que o secretário destaca pretende iniciar em seguida será de alinhar com a RGE a coleta dos resíduos decorrentes de podas que serão realizadas pela companhia nos próximos dias. A gente ficou de, nos próximos dias, ele vir a Cachoeira, conversar com o prefeito Balardim, nós tentarmos alinhar ações nesse sentido, de tão logo eles façam podas, a gente consiga recolher esse material. E um outro trabalho que é possível a gente fazer é um trabalho de conscientização junto à comunidade, junto à população, de fazer a atualização dos seus cadastros junto à companhia, porque quem acaba sendo beneficiada com essa atualização é a própria comunidade, a própria população, que vai ter a capacidade de energia daquela região atualizada, e a companhia vai poder, de fato, entregar a energia que realmente está apta para aquela região, né? Então, são esses dois pontos que a gente consegue trabalhar. A gente, enquanto secretaria, está atento, a gente pede, inclusive, que quando acontecem esses problemas, a gente seja demandado, os empresários nos procurem, para a gente poder articular junto à companhia, a RGE, quando houver algum prejuízo de equipamento que tenha queimado, enfim, a gente tem que ser demandado. É importante que se abra um processo junto à RGE, não adianta a gente apenas fazer a reclamação e não registrar essa reclamação. O representante da RGE foi muito claro que para haver esse ressarcimento desse prejuízo, é preciso ter o cadastro daquele problema. Ele tem que registrar que aconteceu a queda de luz e que tais equipamentos foram danificados. Em cima disso, a gente consegue, sim, articular junto à RGE para que esse prejuízo seja um pouco mais rápido resolvido, né? Bom, é preciso a gente dizer algumas coisas, né, sobre essa resposta da RGE. Primeiramente, sobre a ação da Prefeitura, de ir atrás, de cobrar melhorias. É isso mesmo, a gente precisa disso. É papel do Executivo zelar justamente que a energia seja distribuída de maneira adequada, que as empresas possam funcionar de forma adequada, que o cidadão possa consumir a energia e receber essa energia de uma forma que não vai danificar os equipamentos. Agora, a resposta da RGE parece assim uma resposta um tanto fantasiosa, porque essa situação de problemas em relação a interrupções no fornecimento, tem uma outra questão que não foi mencionada aí, que é a oscilação de tensão. Por exemplo, você que está me acompanhando agora e está em Cachoeira do Sul, a tensão normal em Cachoeira do Sul é 220. Por regra, essa tensão ela pode oscilar um pouquinho, aí em torno de 202 a 230. Muitas vezes nesse período de calor, essa tensão ela fica muito baixinha, em 170, 180. Aí a senhora que está me acompanhando, o senhor que está me acompanhando, vai ficar aí na sua casa brigando com o ar-condicionado que não quer funcionar, quando na verdade a culpa não é do ar-condicionado, mas sim da tensão que está lá embaixo. Essa é uma realidade do centro aqui de Cachoeira do Sul especialmente. A gente conhece aqui muitas situações de empresários que convivem também com essa situação, já informaram todas essas cargas que a RGE solicita, né? Fizeram uma série de estudos e os anos vão passando, né? E a situação simplesmente não se resolve. E para além dessa questão que foi argumentada, que as pessoas não
informam as suas cargas, né, os seus consumos, os seus equipamentos, há uma outra questão, né? A própria concessionária, ela consegue muito facilmente, não precisa aí ser nenhum gênio para saber, ela consegue fazer uma projeção de qual vai ser o consumo, né, em períodos quentes. Aliás, ela tem esse histórico de consumo também, é só comparar mês a mês. A modificação não é tão grande assim. Então, parece assim, um discurso muito simples de colocar a culpa no consumidor, além de que, se há essa necessidade de fazer essa atualização na cidade inteira, por que não colocar na própria fatura, né, essa questão? E a imprensa, de modo geral, está aqui à disposição também para informar a comunidade. Agora, não vamos tratar essa questão assim, simplesmente colocando a culpa no consumidor, porque parece que tem mais coisas que precisam ser observadas, talvez investimentos na estrutura de rede, transformadores, e isso é de fato muito necessário. São anos e anos de problemas em Cachoeira do Sul, situações que precisam ser resolvidas, né? E o assunto agora é a retomada das aulas aqui no Rio Grande do Sul. Ontem, o governo do estado conseguiu reverter uma decisão judicial que adiava o início das aulas para a próxima segunda-feira. Com isso, o ano letivo na rede estadual começa amanhã. A liminar havia sido concedida pela Justiça a pedido do CEPERS devido ao calor extremo no estado, considerando a infraestrutura precária de muitas escolas gaúchas. O desembargador Eduardo Delgado argumentou que o adiamento causaria problemas, como alimentos que acabariam estragando e dificuldades para os pais que precisam do suporte da escola para poderem trabalhar. Com essa decisão, 700 mil estudantes retornam amanhã em 2.320 escolas do Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Cachoeira do Sul protocolou ontem o projeto de lei para alteração da Lei Municipal 4.120 de 2011, solicitando que sejam criados 25 novos cargos de monitor. A secretária municipal de Educação, Carla Zin, reforçou a necessidade da contratação, tendo em vista a defasagem histórica de monitores para atender a educação infantil e as crianças com deficiência na rede municipal de ensino. Se o projeto for aprovado pela Câmara, o número de cargos de monitor no município passará a ser de 160. E a gente volta a falar agora do calorão que ocorre no Rio Grande do Sul, que, ao que tudo indica, vai embora entre hoje e amanhã. Essa semana nós exibimos aqui uma reportagem mostrando a rotina dos trabalhadores em Cachoeira do Sul que precisam enfrentar esse calor todo e ir para as atividades ao sol. E a gente vai mostrar um pouco dessa realidade na capital gaúcha, em Porto Alegre, onde há ainda o agravante das chamadas ilhas de calor. A reportagem é da Clarissa Lima, da TVE. Em Porto Alegre, os termômetros marcam 40 graus. Mas a sensação térmica é de muito mais, 43, 44. E o desafio desta reportagem de hoje é mostrar a realidade dos trabalhadores que estão na rua, longe do conforto do ar-condicionado, no olho do sol. Em cada esquina do centro histórico, não é difícil encontrar pessoas buscando o seu ganha-pão. As altas temperaturas registradas nos últimos dias não são maiores do que a necessidade de trabalhar. Dona Lúcia vem diariamente de Viamão para vender panos de prato. Como é que tem sido aguentar esse calorão de 40 graus, como mostra o termômetro? Ando com leque e muita água mineral. E o que dizer do Alexandro, que faz expediente externo de camisa e gravata? Com todo esse calor aí, quase 50 graus, né? A gente tem que ficar aqui no pique, chique, bonito, né? Até para poder conversar com as pessoas que passam nas ruas aqui, as pessoas mais sociais, né? Tipo aquelas pessoas de vila, né? Que precisam de uma assistência jurídica. Então a gente está aí fazendo a nossa parte com todo esse calorão aí, né? Mas a jornada dele não termina aqui. Até chegar em casa tem mais perrengue. Às vezes o cara pega lá, de vez em quando, o cara pega um retinga com ar-condicionado. E um calorão, quando chegar em casa, a gente desata essa gravata aqui, vai para baixo do chuveiro. Já a proprietária desta banca de revista parece estar numa situação um pouco mais confortável. Será? Recentezinha saiu o sol daqui de cima, a gente está fritando aqui dentro. O ventilador não dá conta. Eu tenho dois, tenho esse e tenho outro ali. Nenhum deles dá conta. Esse técnico de manutenção sobe e desce escada para fazer reparos na fachada do prédio. Haja fôlego. É complicado, né? Porque a gente faz muita força e caminha no sol, então a gente tem que ser mais devagar e tomar bastante água, né? Tendo os cuidados para poder trabalhar, senão
é impossível. Para manter a cidade limpa, os garis têm uma rotina puxada, que fica ainda mais difícil nesse calorão. A gente não pode parar igual, né? Porque temos que trabalhar. Ainda bem que nós temos aí os lugares que deixam a gente pegar água, né? Senão... Em frente à banca de frutas, seu Anísio aguenta firme o calor. A necessidade nos faz ter força, né? E a minha profissão ela é gratificante, que é cheia de gentilezas, né? Obrigado, tudo de bom, boa semana. Para suportar dias tão quentes, ele esconde um segredo, uma mangueira atrás da banca, que ele usa para se refrescar várias vezes ao dia. A gente vai levando, vai brincando aqui, ali se molha um pouquinho, toma uma aguinha gelada. E esperamos os fregueses, né? É Forno Alegre. É isso aí, só o banho de mangueira, né? Nesse calorão aí de Porto Alegre e de muitas cidades do Rio Grande do Sul para dar conta desse calor todo, né? Gente, vamos seguir falando aqui de trabalho e também de carreira. Toda quarta-feira aqui no NT Sul, quinzenalmente, na verdade, a gente tem o quadro Minha Carreira com a Grace Tomazetti, trazendo informações tão importantes sobre emprego, sobre construção de carreira. Você de casa já parou para pensar? Se você não está numa carreira que daqui a pouco, numa profissão que pode acabar, quantas profissões, quando a gente olha para trás, né, para o passado, que eram assim profissões importantes, todo mundo dava muita importância para aquela profissão e ao longo do tempo ela foi perdendo, né, o seu valor na sociedade e de alguma maneira se tornou extinta. E se estivermos em uma carreira que pode também se extinguir de alguma maneira? É preciso atualização e a gente vai ver mais dicas agora com a Grace Tomazetti no Minha Carreira. Já reparou em quantas mudanças acontecem no mercado de trabalho? E o motivo é simples. A tecnologia avança e as necessidades de consumo da sociedade se transformam. Com isso, o que há poucos anos era uma grande tendência, agora pode não fazer tanto sentido assim. Acontece com a moda, comportamentos e também com profissões um pouco antigas. Muitas carreiras deixam de existir porque o produto com que trabalhavam foi descontinuado, enquanto outras somem pela substituição de funções, transformando-se em novos papéis. E a automatização de tarefas é uma das grandes responsáveis por isso. No quadro Minha Carreira de hoje, te convido para conhecer alguma das profissões antigas que sumiram com o tempo, as que chamamos também de profissões raras, com mão de obra escassa ou com pouca procura em qualificação profissional. Vamos conhecê-las? Telefonista. O que você faz quando precisa ligar para algum lugar desconhecido? Vai ao Google, por exemplo. Mas antes você não conseguia nem discar para outros números. Era preciso contar com o intermédio de uma telefonista, que fazia a conexão entre as duas partes. A profissão, que existiu até meados dos anos 1980, era ocupada em sua maioria por mulheres, consideradas mais simpáticas para esse tipo de atendimento. Terceira delas, leiteiro. Caixinhas de leite industrializada nem sempre foram a realidade das pessoas. A produção era feita em famílias e o produto era distribuído nas cidades. Era comum que as pessoas deixassem vasilhames nas portas de suas casas para facilitar o trabalho dos leiteiros, que passavam logo cedo para reabastecer o estoque da comunidade. Operador de mimeógrafo. Profissional que operava uma máquina que produzia cópias em massa a partir de uma original. Ele utilizava uma matriz de tinta para reproduzir documentos. O mimeógrafo desempenhou um papel crucial na replicação de materiais, como provas de escola e boletins informativos. Com o surgimento das impressoras modernas, a profissão de operador de mimeógrafo se tornou obsoleta. Outra profissão rara aqui, arquivista. Arquivistas eram responsáveis por coletar, organizar e preservar documentos e registros importantes. Isso incluía a catalogação manual de documentos em papel, criação de sistemas de classificação e a manutenção física de arquivos. No entanto, com a digitalização de documentos e sistemas de gerenciamento eletrônico de registros, a necessidade de arquivistas diminuiu e a profissão se concentrou mais na gestão de arquivos eletrônicos. Tinha também o vendedor de enciclopédias.
Eram profissionais que vendiam conjuntos de livros de referência enciclopédica diretamente aos consumidores. Eles visitavam residências e escolas oferecendo enciclopédias como fonte de conhecimento abrangente. No entanto, com a ascensão da internet e o acesso gratuito a informações ilimitadas, a venda de enciclopédias impressas ficou obsoleta, levando ao declínio da profissão. Além das profissões antigas e as que deixaram de existir, há também aquelas que estão com os dias contados, como cobrador de ônibus, leitor de medidores, caixa de supermercado, atendente de banco, costureira, ferreiro, armador, servente de obras, entre outros. Contar com profissões em declínio é uma aposta arriscada e uma característica comum a muitas delas é a falta da exigência de um diploma. Antes, bastava ser aprovado em processos seletivos ou ter indicações para ingressar nesses campos. No entanto, o cenário profissional está mudando rapidamente e é fundamental se manter atualizado. Simplesmente ter um diploma já não é suficiente. A competitividade no mercado de trabalho é intensa e a busca por constante desenvolvimento é essencial. Adquirir competências e habilidades do futuro é a chave para acompanhar as mudanças em sua área. Por fim, tenha em mente que nenhuma dessas profissões antigas é ruim ou não digna. Elas ofereceram boas experiências aos profissionais, a possibilidade de se manter financeiramente e atender a sociedade da maneira que podiam. Da mesma forma, não existem carreiras melhores que as outras, apenas aquela que combina mais com o seu perfil e as suas expectativas. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões de pauta para a TV através do Facebook ou do WhatsApp ou diretamente para mim no Instagram Gtomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! O prefeito Leandro Balardim anunciou em live ontem a venda da folha de pagamento dos servidores municipais para o Banrisul por R$ 3.350.000. O recurso extraordinário, ele explicou que vai servir para investimentos em áreas estratégicas e 50% vai ser gasto no FAPS. Até o final da semana, o prefeito promete detalhar o investimento total do dinheiro. O prefeito comenta. Uma boa notícia hoje é a venda da folha dos servidores para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. R$ 6.350.000. Foram mais de 40 dias de negociações, de idas e vindas, negociando com instituições financeiras e conseguimos um valor histórico na história da cidade. Esse recurso servirá para aportar em várias áreas, educação, saúde, infraestrutura e assistência social, dentre outras. E uma parte dele a gente vai aportar no Fundo de Previdência dos servidores, cumprindo assim nossa promessa de campanha também. Então, é uma venda histórica, é uma luta diária que a gente tem feito e travado por busca de novos recursos, também aplicando medidas de reorganização do fluxo de caixa, de contenção de gastos e despesas para que a gente possa entregar para a nossa cidade serviços de qualidade, serviços dignos e recuperando a nossa cidade. Muito obrigado. Então, só reforçando aqui a informação, o valor que vai entrar nas contas do município é R$ 6.350.000. O curso de administração da UERGS, aqui de Cachoeira do Sul, divulgou a pesquisa da cesta básica referente ao mês de janeiro. O relatório registrou queda nos preços em comparação ao mês de dezembro. Os produtos que ficaram mais baratos foram o tomate, a batata e o pão francês. Vamos conferir. A UERGS de Cachoeira do Sul divulgou o resultado do mês de janeiro do relatório de preços da cesta de produtos de consumo popular. 6 redes de supermercados participaram da pesquisa, desenvolvida pelo curso de administração da universidade. Em janeiro, o custo da cesta básica para uma pessoa foi de R$ 511,04, R$ 24,19 mais barato do que o registrado no mês de dezembro, quando o custo ultrapassou os R$ 535.
Para uma família de 4 pessoas, a diferença é ainda mais significativa. Em janeiro, o custo foi de R$ 2.072,29, o que representa uma economia de R$ 68,61 em comparação ao mês de dezembro. Entre os 6 supermercados pesquisados, a diferença foi de R$ 137,44 entre o mais barato e o mais caro. Os produtos também tiveram variações nos preços. Dos 13 itens pesquisados da cesta básica, apenas 3 registraram aumento, comparados com a pesquisa do mês de dezembro. A banana, que subiu mais de 30%, a farinha, que aumentou 11,69%, e o leite, com um acréscimo de 0,19%. Todos os demais produtos pesquisados registraram quedas nos preços. O destaque vai para o tomate, que ficou 37,07% mais barato, a batata, com menos 16,97%, e o pão francês, 12,36% mais barato que no mês de dezembro. Dito isso, a recomendação é sempre a mesma: pesquisar bem antes de comprar para garantir o melhor preço e economizar. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade para ver o seu recado, a sua participação aqui no NT Sul. O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, para a sua opinião, para você contar o que acontece onde você está. Vamos aqui para a nossa telinha. Luciane Fagundes Scarparo. Daniel, muito bem colocada a tua fala sobre a RGE. Sempre colocam nós, consumidores, como os culpados da má atuação aqui em Cachoeira do Sul. É isso aí. Obrigado, Luciane, pela tua mensagem. A gente espera que essas situações melhorem, que elas sejam resolvidas, né? Mais recadinhos aqui, a Maria da Glória. Estamos assistindo ao NT Sul, aqui do bairro Noêmia. Na foto, meus filhos Janaína e Valentim. Eles também adoram o programa. Maria, grande abraço para ti aí, obrigado pela participação. E um abraço para os pequenos aqui, a Janaína e o Valentim. Super abraço para vocês, Deus abençoe o dia de vocês aí, viu? Quem mais? Mais recadinhos, a Simone. Na semana passada, o Dr. Salomão falou sobre as queimadas. Aqui no bairro Gonçalves, o pessoal faz muito fogo para queimar lixo e a fumaça toma conta do bairro. Já liguei várias vezes para os bombeiros, mas não fomos atendidos. Obrigado, Simone, pela tua participação. Fica esse alerta, né? Queimada não pode. Para isso, na cidade tem recolhimento de lixo e tudo mais. E realmente tem aí, além dessa questão da fumaça, o risco também de algum incêndio. Então é preciso ter cuidado, né? Mais recado. Fernando Goulart, a rua Soeiro de Almeida, no bairro Soares, precisa de uma faixa de segurança, porque os carros não param na preferencial. Obrigado, Fernando, pela tua observação sobre essa questão de segurança aí no trânsito, né? Daqui a pouquinho, mais recados da audiência. A seguir, produtores de soja do Rio Grande do Sul estimam quebra de até 60% na produtividade e em muitas lavouras perda total devido à falta de chuva. Mas ainda tem esperança para estes dias. O Jader está otimista, olhou para o céu e diz que de lá é que vem a chuva para esta região. Ele está otimista, aguardando pela chuva e a gente torce junto. E vamos ampliar hoje a conversa sobre irrigação em entrevista com o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn. Queremos saber como o Estado vai potencializar estes projetos. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Uma ótima tarde para você, obrigado pela companhia. Bom, aqui no Rio Grande do Sul a gente está de olho no céu nessa quarta-feira, desde ontem na verdade, especialmente porque todos torcemos pela chuva, mas também estamos apreensivos com o risco de temporais. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. A gente já teve chuva de ontem para hoje. Nesse momento, temos uma certa formação de nuvens, o sol aparece em alguns momentos, à tarde isso pode ocorrer também, mas tem a previsão de chuva com temporais pontuais, podem ser isolados ou não. É muito difícil prever isso especificamente para uma cidade, para uma localidade. Então tem alerta da Defesa Civil, né, das centrais de meteorologia. A gente vai ver mais detalhes agora na previsão do tempo.
Quarta-feira em Cachoeira do Sul, o dia tem muitas nuvens desde cedo, já choveu de ontem para hoje e podem ocorrer aberturas de sol, mas segue a previsão de pancadas de chuva, mínima 24 graus e máxima 32. Quinta-feira segue a previsão de pancadas de chuva, tem risco de temporal, mínima 23 graus e máxima 28. Sexta-feira as temperaturas ficam bem mais amenas em relação ao começo desta semana, e já não deve chover mais. Mínima 20 graus e máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Em meio a uma onda de calor com temperaturas recordes, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para chuva forte, raios, eventual granizo e ventos de até 80 km por hora. O aviso é válido até quinta-feira. Os maiores acumulados de chuva devem ser registrados na região da Campanha, Sul, Centro, Oeste e Serra, com volumes entre 100 e 150 milímetros. Nas demais áreas do estado, a precipitação não deve superar os 80 milímetros. De acordo com o prognóstico da Metsul Meteorologia, a instabilidade nesta quarta-feira vai ser maior em cidades do sul e do leste do Rio Grande do Sul, onde é mais alto o risco de que se produzam estes episódios localizados de chuva forte a intensa no decorrer do dia. Da tarde para a noite, a instabilidade tende a aumentar com chuva mais ampla, abrangendo principalmente parte do oeste, a Campanha, o sul, centro e o leste do estado. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 37. Na região norte, em Passo Fundo, 32. Em Santa Maria, na região central, 33 graus. Também 33 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 28 graus. Eu já estou aqui de olho nas mensagens que estão chegando nas nossas redes sociais. Obrigado a você que está interagindo por aqui. A Selma Araújo está com a gente. Obrigado, Selma, pela companhia. A Lília Ramos, a Tatiane, a Luísa Carvalho. Muito obrigado a vocês pelos recados em facebook.com/TV Cachoeira. E o pessoal está comentando também no nosso canal do YouTube. Temos a nossa live no YouTube com a transmissão do telejornal. Está com a gente aqui o Nazareno, o Diego, dizendo o seguinte: quem determinou a volta às aulas está tranquilo no ar-condicionado. Ontem, inclusive, a gente abriu mais uma enquete sobre essa decisão e o povo ficou bem dividido em relação a essa volta. Pelo sim, pelo não, as aulas estão voltando amanhã na rede estadual aqui do Rio Grande do Sul. Mara Regina também está com a gente, desejando uma quarta-feira abençoada. O Claudiano Santos, obrigado a todos vocês pelos recadinhos. Na telinha, mais mensagens da nossa audiência no WhatsApp. A Daiane, a RGE está podando as árvores e deixando-as espalhadas nas ruas. Nossa cidade está ficando muito feia, cheia de galhos secos espalhados. Obrigado, Daiane. Inclusive, sobre isso, tem até inclusive mais uma foto aqui que a Daiane mandou pra gente. Olha aí, ó, o tempo passou e os galhos estão ali amontoados. Então, a ideia da Prefeitura de Cachoeira do Sul é ter aí um afinamento nesse relacionamento, um estreitamento nesse relacionamento com a RGE para fazer a retirada de uma forma adequada e não deixar aí essa situação tão feia. Galhos que ficam ali amontoados, daqui a pouco vem a chuva e leva, ou animais que vão proliferando também no meio desses galhos. Obrigado, Daiane, pela tua participação. Quem mais está com a gente aqui? Anne Freitas, queria saber de quem é a preferência, se é de quem está na BR-153 ou de quem está saindo da Praia Nova. Lá é um lugar que precisa ser fiscalizado, porque o pessoal não respeita quem está na BR. Bom, a preferencial ali é da BR, né? Quem está trafegando pela 153 tem a preferencial. Quem está vindo da Praia Nova tem que parar e aguardar ali a sua vez, né? Então, atenção quem trafega aí nesse local. Obrigado pelo alerta, viu, Anne? Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. Produtores de soja do Rio Grande do Sul já estimam quebra de até 60% na produtividade e em muitas lavouras perda total devido à falta de chuva e temperaturas extremas registradas desde o início de fevereiro aqui no estado. Em Cachoeira do Sul, a situação não é diferente. Ontem, nossa equipe esteve em uma propriedade na localidade do Irapuá e conferiu de perto a gravidade da situação. Até a tarde desta terça-feira, dia 11, a prolongada estiagem que atinge o Rio Grande do Sul
aliada às altas temperaturas, já afetava 105 municípios, com 79 decretando situação de emergência. O estado figura entre os 3 maiores produtores de soja do Brasil. E a cultura é uma das tantas severamente afetada com a falta de chuva. Segundo constatação da Emater RS, que presta assessoria técnica a produtores, o potencial produtivo das lavouras já está comprometido. Com isso, não deve-se confirmar a estimativa da Companhia Estadual de Abastecimento de que o estado colheria uma safra com 20.340.000 toneladas de soja, com crescimento de 3,5% em relação à temporada 2024. Vislumbrando a lavoura de soja, a gente percebe nitidamente que falta água. Mas chegando mais perto, o Jader inclusive arrancou aqui um pé de soja para nos mostrar que as fases de produção estão atrasadas, prejudicadas. Então tem as várias etapas aqui que foram queimadas literalmente, né, Jader, pela falta de chuva. Pela falta de chuva, primeira floração. Ficou meia dúzia de 7 ou 8 vagens. Segunda floração, formação da segunda floração, os canivetinhos pequenos. Última floração da ponteira. Se chover, vai segurar a ponteira, que o que vai salvar talvez vai ser a ponteira, em torno de 20, 25 sacos por hectare. Folha sapecada da alta temperatura, doença não tem nada, mas o problema é a temperatura escaldante do solo aí de 45, 50 graus. Não tem o que resista. Ela aborta em decorrência da alta temperatura também, não é só a falta d'água. Na propriedade do Irapuá, interior de Cachoeira do Sul, o Jader tem plantados 114 hectares de arroz e 60 hectares de soja. Em Restinga Seca, ele tem mais 296 hectares de soja. E se o desenvolvimento da lavoura do Irapuá está ruim, ele afirma que em Restinga a situação está bem pior. Tem a lavoura em Restinga Seca que está pior que aqui. Lá tem áreas lá com 56 dias sem uma gota de chuva praticamente. 15 milímetros em 56 dias, está pior que aqui. Como é que tem sido, Jader? Porque nos últimos anos é uma sequência de eventos, né? Foi seca, depois teve enchente, agora seca novamente, né? 3 anos de seca consecutivo, ano de enchente. A lavoura aqui, esse ano passado, 24, foi perdido 40 hectares de arroz e Restinga 100 hectares de soja. E está complicado. E se não sair uma securitização aí com juros de 2%, 3% ao ano, 15, 20, 25 anos, como saiu já antigamente, a classe vai parar obrigada, se o governo federal não der jeito para o produtor gaúcho, principalmente. Em novembro, quando finalizou o plantio da soja, o Jader projetava uma colheita de 84 sacos por hectare. Só que, desde novembro do ano passado, os volumes de chuva têm ficado abaixo da média histórica do estado gaúcho. Na situação em que se encontra a lavoura, e mesmo que a tão esperada chuva chegue, a quebra na produtividade já é um fato. Dos 84 sacos por hectare esperados, a tendência de colheita é de cerca de 25. Isso, segundo ele, é insuficiente para pagar o investimento que ainda está fazendo na lavoura. Teria que chover aí praticamente toda semana, em torno de 25, 30 milímetros, cada 8, 10 dias ali, pelo tempo de 50 dias, para ela fechar o ciclo, para fechar em torno de 25 sacos por hectare. Só a chuva resolve, porque o resto está tudo sendo feito como o agrônomo pede, a gente põe as coisas, tudo. Até estava agendado o avião para sexta-feira, foi cancelado por causa de chuva, fazendo a terceira aplicação de fungicida com uma seca como está no momento, né? Então, investindo, a gente continua investindo, acreditando que a gente não pode parar. Então, vamos fazer o quê? É a vontade de Deus agora. E o governo dá um pouco mais de atenção e incentivo para a gente. Olhando hoje para a tua lavoura, qual é a tua perspectiva em termos de quebra de produtividade? A minha eu calculo aí em torno de 60%. Já fechado do jeito que está agora? Sim, porque tudo que foi aplicado, adubação de base, adubação de cobertura, tratamento de semente, tudo coisa ali, a perspectiva era colher de 80 sacas para cima. E hoje não fechando 25, então praticamente já tem 60% de quebra. A lavoura de arroz é a esperança de compensação do Jader. A grande enchente em maio de 2024 destruiu 200 hectares de soja e 40 de arroz. Ele se reestruturou, investiu e voltou a plantar.
A lavoura de 114 hectares, plantada no final de novembro, poderá representar ao menos um pouco de equilíbrio no final das contas. Em proporção até está indo tudo normal, além do vermelho que escapou um pouco as partes esse ano e que a gente não conseguiu fazer como era para fazer as aplicações, mas a princípio está 100%. Se daqui para frente não prejudicar o tempo, se espera fazer uma boa colheita ainda. De uma certa maneira, para ti, o arroz vai servir como uma compensação da situação da soja. Sim. Outro ano com o arroz vai pagar a conta da soja. Porque já não é o primeiro, já é o quarto, quinto ano consecutivo que o arroz paga a conta da lavoura de soja. E imagina o produtor que tem só lavoura de soja, como é que tá? A gente que tem arroz aí já está remando e quem tem só soja, só lavoura do seco. Como é que está a situação do pessoal? A gente passou a tarde gravando aqui na propriedade do Jader. Neste momento, 16 horas e 57 minutos. A previsão da meteorologia aponta que nesta terça-feira, quarta-feira e quinta deve mudar o clima no Rio Grande do Sul. O Jader está otimista, olhou para o céu e diz que de lá é que vem a chuva para esta região. Ele está otimista, aguardando pela chuva e a gente torce junto. E um pouquinho de chuva já veio, né? Mas precisamos de mais. E a gente fica aqui na torcida de que essa chuva venha, mas que venha mansamente, que a gente não tenha estragos, né? Nessa transição de tempo, desse calorão todo que a gente enfrentou aqui no estado. Gente, primeiro foram as inundações de maio que devastaram lavouras, pequenas propriedades e prejuízos bilionários para a agropecuária gaúcha. Agora o Rio Grande do Sul já começa a amargar perdas em função da estiagem, como a gente viu. Embora a variação climática que compromete o desenvolvimento das culturas em solo gaúcho não seja uma novidade, todo ano os prejuízos são registrados em função da falta de estrutura para atendimento do setor. Para saber como se organiza o governo do estado este ano, a Thelma Tomás conversou com o titular da Agricultura Gaúcha, Clair Kuhn. E para abordar todos esses temas, Daniel Nunes, eu converso com o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn. Boa tarde, secretário. Obrigado por ter atendido ao nosso convite para essa entrevista. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Cachoeira e o nosso programa NT Sul aí, estamos à disposição. Secretário, vamos começar aí pelo um resgate das ações que foram adotadas pelo Estado do Rio Grande do Sul em socorro aos agricultores e a todos os produtores de uma maneira geral, em função das inundações de maio, uma reestruturação que ainda caminhava a passos lentos, né? E daqui a pouco a gente já é assolado aí pela estiagem, que já dá sinais de preocupação, né? E nós vivemos esse ciclo aqui no estado do Rio Grande do Sul, isso não é uma novidade, mas até que ponto o governo conseguiu socorrer quem sofreu com as inundações? Olha, nós tivemos aí várias ações por parte do governo do estado, entre elas da Defesa Civil, da Secretaria de Obras do Estado, de Habitação, também de Infraestrutura, com o Jubir Costela, mas especificamente aqui na Secretaria da Agricultura, inicialmente ajudamos aí no resgate de animais e também de pessoas, né? A equipe toda distribuída em todo o território do estado se focou em ajudar nessas demandas humanitárias. Em seguida, doações de alimentos que chegaram de outros estados, a exemplo da Gado Lando, que trouxe alimentação do Paraná. Esse alimento chegou no Rio Grande do Sul e foi distribuído em conjunto com a Emater aos produtores para que pudessem minimamente manter os seus rebanhos que ainda estavam em condições de se alimentarem, não estavam doentes ou não tinham ido embora com a chuvarada, para manter uma mínima produção de leite, especialmente no interior do estado, especialmente no Vale do Taquari, do Caí e do Rio Jacuí. E também entramos em seguida com ações emergenciais. Pela primeira vez na história, o governador Eduardo Leite passa recursos para recuperar o interior dos municípios. R$500 mil para cada município em situação de calamidade. São 95 municípios desses, onde ainda 17 estão em execução, algumas obras
no interior, especialmente com patrolas, escavadeiras, caminhões. O município escolheu o kit que ele queria de máquinas pesadas para ajudar a recuperar as estradas. Tem que ser dito que inicialmente eram 78 municípios em calamidade e depois mais 17. Por isso que esses 17 ainda estão agora em execução, mesmo um período longe ainda já, digamos assim, da chuvarada. Mas os defeitos dos estragos nas estradas ainda continuam. E também aos municípios em situação de emergência, da mesma forma, estamos conveniando com os prefeitos agora, ainda alguns prefeitos novos que entraram, demandando R$300 mil para cada município do Estado do Rio Grande do Sul. Isso está dentro do Plano Rio Grande de Recuperação do Estado do Rio Grande do Sul. São 359 municípios em situação de emergência, onde é um total de 107,7 milhões de reais de municípios em emergência e 60 milhões de municípios em calamidade. Então, nós superamos aí as quase 170 milhões de reais para a recuperação de estradas vicinais do interior do município, dos municípios afetados pelas cheias. E agora nós já estamos aí com a questão da estiagem batendo na porta, com efeitos já graves em vários municípios. Segundo dados da Defesa Civil, já estamos ultrapassando 50 municípios com a decretação de situação de emergência, né? E alguns já homologados pelo Estado do Rio Grande do Sul. A gente quer saber como que está se organizando o Estado para socorrer também de imediato a esses municípios que sofrem com as secas. Altas temperaturas já mostraram aqui vieram, né? E a gente sabe que tende a se estender esse período, não há previsão de grandes volumes de chuva. A gente tem uma previsão aí para os próximos dias, mas não há de ser o suficiente para recuperar essas lavouras, né? Os investimentos que foram feitos. Uma das estratégias, o senhor já me falava, né, que é o plano de irrigação. Como que está funcionando isso? Antes das chuvaradas, dos episódios aí, das enchentes, o governador Eduardo Leite, o vice, determinam para a Secretaria da Agricultura, porque o foco antes, então, era as secas anteriores a que nós estamos vivendo neste momento. Onde nós criamos, então, um programa de açudagem, 12 açudes para cada um dos municípios que se inscreveram. Foram mais de 440 municípios inscritos, né? Destes, estamos em escavação, mais de 70% já escavado, 4.500 açudes escavados no território dos municípios que aderiram ao programa. Também, com no mínimo um poço artesiano, no mínimo por município. Alguns municípios conseguiram fazer 2, que eram recursos de 100 até 250 mil reais destinados a cada município, dependendo da questão geológica de cada município, e também algumas cisternas, que foi uma adesão um pouco menor. Agora, vindo novamente essa questão de estiagem, nós estamos com reuniões, hoje pela manhã foi uma das reuniões que tivemos aqui para apresentar um plano emergencial aos municípios em situação de emergência. Vamos apresentar esse plano ao governador ainda nesta semana ou semana que vem, assim que os municípios começam a estar homologados junto à Defesa Civil, para que a gente possa chegar aí com ações emergenciais ajudando esses municípios, especialmente na escavação e limpeza de açudes e também cisternas, enfim, para ter água para dessedentação humana e animal. Estamos aqui também com caminhões-pipa que os municípios ganharam de emendas e alguns nossos que estão sendo encaminhados aos municípios já pré-determinados antes da seca por parte de emendas de deputados, né? Mas ele cai à Secretaria de Agricultura e a gente está também encaminhando isso. E temos também ativo, antes da chuva, volto a dizer isso também, projeto de irrigação, que esse é um projeto que, sim, ele traz uma segurança hídrica na propriedade, especialmente na lavoura. Então, nós temos aí um programa que leva 20% do valor que o produtor rural investir num determinado sistema de irrigação que ele escolher a fundo perdido, 20% a fundo perdido, até o teto de R$100 mil a fundo perdido diretamente ao produtor. O senhor faz referência, nesse momento, ao Programa Estadual de Irrigação, né? Qual é o prazo de adesão a esse programa? Já está aberto, a gente sabe, mas se estende até quando? Nós temos já 680 projetos encaminhados desde março do ano passado. Esses projetos já equivalem a mais de 150 milhões investidos por parte dos produtores, e o governo do estado, através da secretaria, estará colocando, então, mais de 20 milhões a fundo perdido aos produtores. Este programa está aberto até abril, agora deste ano, mas nós vamos reeditar, a ideia é nós reeditar ele para podermos levar pelo menos
mais um ano, ou quem sabe, estamos falando com o governador, que com um decreto criar um programa de Estado e não um programa de governo. Que esse programa fique aberto e conforme os governos posteriores cheguem, conforme as ações financeiras disponíveis nos próximos governos, tenham disponibilidade para continuar este programa, para não ser um programa que começa e termina. Nós precisamos ter uma garantia que o produtor tenha sempre esse recurso. Secretário, uma das dificuldades dos produtores e agricultores de maneira geral é o licenciamento ambiental, inclusive para atender as normativas desse programa, né, de irrigação. O Estado do Rio Grande do Sul é conhecedor dessa dificuldade, né, já tem trabalhado com alguma estratégia para facilitar, agilizar a tramitação, né, e a liberação desses licenciamentos ambientais para esse público diretamente afetado pela estiagem? Neste programa de irrigação que está ativo, já tivemos algumas melhoras consideráveis nos encaminhamentos. Água para dessedentação humana é de utilidade pública. Reservar água, fazer barramento em rios e riachos para dessedentação humana era considerado como utilidade pública. Para a geração de energia, também o barramento era considerado como utilidade pública, mas não era considerado barramento de rios e riachos para fazer reservação de água para irrigação, que é para produzir alimentos. Então, para produzir alimento não era considerado como utilidade pública. Nesta visão, o governador manda um projeto de lei para a Assembleia autoriza, e hoje também, com o entendimento da SEMA e do CONSEMA, nós temos aí, através da secretária Marge, uma grande parceria, trabalhamos muito junto dentro desse programa, levando ao conhecimento da secretária e dos seus técnicos os problemas, através dos seminários apresentados ambientais no encaminhamento dos projetos. Então, hoje nós podemos fazer barramento de rios e riachos para, digamos assim, utilidade pública na produção de alimentos. Segundo, o projeto, quando era encaminhado, a indústria fabricante do pivô, ele tinha que ter uma licença ambiental quando o pivô começasse a funcionar na propriedade do agricultor. Veja bem, se a GM, por exemplo, constrói um veículo, ela tem uma licença para industrializar um determinado veículo, uma licença ambiental. Quando o cidadão, a Telma, compra o veículo, sai rodar no asfalto, ela não precisa, mais uma vez, licenciar esse veículo para rodar no asfalto. E o produtor tinha que licenciar, depois da licença da indústria, ele tinha que licenciar o pivô para rodar na propriedade. Então, isso também foi retirado, não precisa mais, porque já tem uma licença ambiental autorizando ele a funcionar, desde que no local adequado. Tá certo, então. Agradeço ao secretário Clair Kuhn, secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, pelas informações, como ele mesmo já antecipou, né? Algumas novidades ainda devem ser anunciadas nos próximos dias pelo governador Eduardo Leite para facilitar, inclusive, a tramitação desses processos que permitem o acesso a esses programas de socorro a quem está enfrentando dificuldades com a manutenção dos seus investimentos em lavouras, em propriedades rurais. Muito obrigada, secretário. Thelma, só para complementar, aproveitar a tua audiência, claro. Dentro do plano do Rio Grande, que o governador e o vice Gabriel, Eduardo Leite, vice Gabriel, tem liderado, a gente tem muito claro isso. Inclusive, uma outra demanda era nós termos mais analistas, que os projetos chegam para agilizar aqui internamente, ter mais pessoas para analisar. Então, o governador também já autorizou uma contratação emergencial, né, que foi barrada aí inicialmente pela Justiça, que queria concurso público, mas o concurso público demora muito e a situação emergencial da seca está na porta. Então, vamos contratar pessoas emergencialmente para ajudar a agilizar o fluxo interno quando chega aqui também na secretaria, que já era para ser em torno de 30 a 45 dias, diminuir ainda mais esse prazo para que o produtor tenha mais rapidamente esse acesso. Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigada, secretário. Daniel Nunes, então, encerro essa entrevista com o secretário Clair Kuhn, com uma notícia de última hora, uma vitória na Justiça pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, garantindo a contratação emergencial de técnicos que facilitarão, então, a avaliação desses processos. Retorno contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E na tela, participação da nossa audiência. A Nanda está participando com a gente de Timon, no Maranhão. Estou com a minha avó, Beta, e com a minha irmã, Iana. Estamos assistindo ao jornal aqui no Maranhão. Um abraço para você e para todos. Obrigado, Nanda, pela participação. Um abraço aí para Iana. Todo mundo que se liga com a gente, ficamos bem felizes pela foto e por saber da companhia de vocês.
O NT Sul desta quarta-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.